O 7º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública é um evento realizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e pela FGV Projetos. O 7º Seminário tem como patrocinadores a Caixa Econômica Federal e a FEComércio, Rio de Janeiro, por intermédio da FGV Projetos. Contamos com o apoio da Associação dos Advogados de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, do IDP Cursos e Projetos, das Escolas de Direito e de Administração de Brasília e dos programas de mestrado da EDB-EAB. Em prosseguimento às atividades do 7º Seminário Internacional de Direito Administrativo e Administração Pública, convidamos neste momento para compor a mesa do painel que tem o tema Gestão Penitenciária, o moderador dos trabalhos, secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, Dr. Andrei Rodrigues. O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Dr. Sandro Avelar. O juiz da Primeira Vara de Execução Penal de Curitiba, Dr. Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior. A juíza federal da 4ª Região e conselheira do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, doutora Thaís Schilling Ferraz. Por gentileza, os componentes podem tomar assento. E para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra o doutor Andrei Rodrigues. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento a organização aqui deste evento, que trata de um tema muito caro a todos, segurança pública. E fala de segurança pública com um viés interessante e inafastável dessa análise, que é do sistema prisional, sistema carcerário, enfim, daquela que, se não é a gênese, termina sendo o fim de muitos problemas que envolvem a gestão da segurança pública e esse mal que aflige hoje a nossa sociedade. Então, ao cumprimentar aqui a doutora Thaís, doutor Sandro, doutor Lino, eu passo já de imediato para que façamos aqui as manifestações, as falas, e também já orientando que, ao final, teremos a oportunidade de sanar dúvidas, de fazer perguntas, e também aqui entre os debatedores, por favor, façamos da mesma maneira. Dr. Eduardo Lino Bueno Fagundes Júnior, juiz da Primeira Vara de Execução Penal de Curitiba e coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Medidas Socioeducativas. Assim, passo a palavra ao senhor. Cumprimento os membros já nominados da mesa, senhores e senhoras aqui presentes. Eu sou juiz lá da Vara de Execução Penal em Curitiba, no estado do Paraná, e também sou coordenador do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário. No Paraná, nós estamos trabalhando hoje com 3 projetos principais. Um é o da capacidade prisional taxativa, ou números clausos, o escritório social, que é um acompanhamento das pessoas que deixam as prisões, e também construindo presídios modelo totalmente estatais. Porém, em conversa com a doutora Maria Tereza, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, ela está avaliando o Sistema Eletrônico de Execução Penal como um possível instrumento para o Cadastro Nacional de Presos, atendendo o RE 641-320 do Supremo Tribunal Federal. Então, foi solicitado que apresentasse rapidamente o sistema eletrônico e também a metodologia de concessão de benefícios, que acabou ganhando o prêmio Inovare no final do ano na categoria juiz. Então, eu vou passar bem rápido pelos 2 temas aí, para aproveitar os 20 minutos que nós temos. Então, o Sistema Eletrônico de Execução Penal era um sistema paranaense que foi escolhido entre todos os sistemas do Brasil para ser nacionalizado. Então, nós tínhamos uma situação muito difícil. Como vem aí antigamente, a primeira foto é de um cartório, a segunda é de um processo de execução, e a terceira foto é como é que era feito o cálculo manual nos cartórios. E esse cálculo manual aí
apesar de demandar meia hora, 40 minutos de um técnico, pelo volume, ele ficava 6 meses aguardando o retorno à mesa do juiz. Com o sistema eletrônico, nós temos, então, como ficou o cartório, como é agora a mesa do juiz e como são os cálculos totalmente eletrônicos de execução penal. Com relação aos benefícios de se trabalhar com um sistema eletrônico, nós temos, primeiro, que é um sistema próprio, então não há mais gastos com empresas de informática, né? Essas contratações eram muito caras e, geralmente, também se pagavam por alterações. Há uma economia muito grande de material de expediente, né, que são aí pastas, caixas, arquivos, papel, toners de impressora. E só para trazer um dado, no Paraná, somente em 2012, foram 55.276 remessas de processos físicos entre as unidades. Com o processo eletrônico, isso fica suprimido. Há uma questão também do espaço físico. O Tribunal do Paraná alugava ou comprava imóveis tão somente por arquivo de processos de papel. Isso não foi mais necessário. Há uma celeridade muito grande, isso no que diz respeito ao impulso informatizado. Então, não é mais necessário que se aguarde que alguém descubra lá que o preso cumpriu a fração ou que se aguarde um advogado fazer o pedido. Há a questão de acessibilidade, sendo um sistema eletrônico, ele fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. É possível login externo por meio de browser, inclusive em notebooks, tablets e smartphones. Há uma questão também de segurança, já que todos os documentos ficam registrados eletronicamente e em 2 locais de backup diferentes. A transparência, né? Todos os dados eletrônicos ficam na área pública do tribunal para consulta das partes autorizadas. A questão da confiabilidade, né? Já que os cálculos são automáticos e em tempo real, nós saímos daquela lógica que era feita por um funcionário, então passível de erro, e que, além de tudo, demoravam horas e meses para ficarem prontos. Há a questão da integração, já que todos os atores da execução penal têm perfis próprios, como a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Conselho da Comunidade e, inclusive, diretores de unidades prisionais, que podem apresentar pedidos dentro do processo eletrônico com senha própria. O sistema permite controles múltiplos, tanto um controle intraprocessual, que é aquele imediato e eletrônico, que são os prazos, as pendências, o cumprimento da pena, o dia da progressão de regime, e também controle extraprocessuais, que permitem, então, um planejamento, já que ele permite que se veja quantas pessoas terão direito previstos em determinado mês, para que possa o Poder Executivo programar a entrada dos presos. Essa é uma capa eletrônica do processo, então ela tem várias informações resumidas, inclusive de eventos, direitos negados, concedidos e pendentes. E no caso que se o sentenciado já tiver algum direito apontado pelo sistema, os senhores podem ver ali na pendência, fica pronto a questão de dar um clique ali e já iniciar o procedimento para verificação daquele direito. A documentação toda é armazenada em sistema PDF, então permite impressão e download. A calculadora eletrônica ela é integrada e ela interage com os incidentes inseridos, providenciando sempre um novo cálculo, caso tenha interferência na duração da pena. Então, digamos que o cálculo já esteja feito, caso se insira ali uma remissão, automaticamente o sistema levará em conta aquele abatimento nos novos cálculos da pena. Essa é a mesa virtual do juiz, e ele tem controle total da unidade, com mandados expedidos, carga de autos, incidentes vencidos e pendentes de julgamento. Tem também uma mesa do supervisor, via de regra utilizada pelo supervisor do grupo de monitoramento e pelo corregedor-geral de justiça, em que ele pode verificar todas as unidades do judiciário e como é que está o andamento dos serviços. O sistema tem uma busca eletrônica de inconsistências, né? E isso foi programado com o tempo, quando se percebeu, por exemplo, que algumas pessoas estavam com data de nascimento em 1920
e o sistema eletrônico poderia buscar essas inconsistências com muito mais facilidade que o próprio operador. E esse último slide foi incluído semana passada, que ficou pronto o módulo de prescrição. Então, essa aqui é um processo de execução com várias condenações. O sistema calcula a prescrição pena a pena, e com os seguintes marcadores. Se estiver em vermelho, a pena é prescrita. Se estiver em azul, a pena foi cumprida. Se estiver em verde, a pena ainda é válida. Então, isso é jogado na mesa, posteriormente, do magistrado, para que ele atenda de acordo com o caso. Então, em breves linhas, o sistema eletrônico funciona dessa maneira e a gente fica à disposição, posteriormente, para qualquer dúvida. Tem o segundo... Em relação ao segundo tema, ele é um método de utilização tanto do sistema eletrônico, como até de sistemas manuais, que permite a efetivação dos direitos das pessoas no mesmo momento em que elas cumprem o tempo exigido por lei a respeito de suas penas. E era uma situação que nos trazia muita angústia, já que nós víamos muita demora, às vezes, em que essas pessoas presas tivessem seus direitos efetivados. E já pensávamos há muito tempo sobre isso, e foi na mesma época em que o processo eletrônico estava sendo concebido no âmbito do CNJ. E a França, quando teve conhecimento desse trabalho do CNJ com o Paraná, passava também por uma situação de integração de sistemas, entre o sistema Gênesis, do Executivo da França, e o Cassiopeia do Judiciário. E nós fomos até lá, numa comitiva, e nessas trocas de informações, viemos a saber que na França eles respeitam, inclusive, o horário da saída do preso. Então, se ele deve sair no dia 17, às 14 da tarde, ele vai sair às 14 da tarde, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Então, como nós tínhamos sistemas de informática, o nosso não tão avançado, mas com as similaridades que nós podíamos ter um programa semelhante, nós começamos a pensar nessa hipótese. E aí fizemos alguns levantamentos aí. Nos mutirões carcerários, a gente percebeu que, apesar de já ter o sistema informatizado, as pessoas trabalhavam ainda como se fosse na época do papel. Então, você coloca um sistema moderno, mas as pessoas continuam a dar a sequência como se fazia antigamente. Então, para dar um dado para os senhores, em 1985, tinham 39 mil presos no Brasil. E se seguia aquele trâmite lá da LEP, que era praticamente um rito ordinário. E aí, em 2015, nós, com 620 mil presos, evidentemente, trabalhar daquela mesma maneira não nos traria bons resultados. Então, a gente concluiu que houve a informatização da burocracia. Então, mesmo com o sistema informatizado, havendo possibilidade de cognição instantânea, ainda se trabalhava com a lógica do papel. Isso tão somente postergava os direitos dos condenados, e, para falar ao menos, pelo menos 30 dias. E com esses procedimentos, logo depois dos mutirões, que acabavam zerando o estoque, eles acabavam se refazendo. E num levantamento que foi feito no sistema eletrônico, dos incidentes das varas de execuções penais, nós vamos pegar ali que tem instaurados, sem decisão no Paraná, 2.624 incidentes. E apontados pelo sistema, que nem sequer foram instaurados, 2.658. E já nessa época, a primeira vara usava o sistema de direito automatizado como piloto e respondia por uma fração mínima disso, que era 0,05%. E até nessa época falavam, não, mas a primeira vara já vem bem de muito tempo, então não é a questão de automatização. Aí nós fomos levantar o histórico, e quando o CNJ esteve no Paraná em 2010, apontou a primeira vara como a mais lenta do Estado. E com o projeto, ela estava a mais célere. E fomos dar uma olhada também nas varas de medidas alternativas, e a situação era até um pouco pior. Incidentes instaurados sem decisão, 1922,
e incidentes apontados pelo sistema em vermelho na mesa do juiz, não instaurados, 7.567. Então, a coisa, de fato, apesar da informatização, não estava boa. E aí nós percebemos a lógica, né, sequencial, como era feita antigamente. Juiz, promotor, cartório, diligência, defesa, juiz. Essa roda girava várias vezes, muitas vezes por 6 meses, 1 ano, até se chegar numa decisão de mérito. E será que isso faz sentido no sistema eletrônico, em que os direitos ali dos apenados dependem de um cálculo e de uma verificação de comportamento? E também o sentenciado não sabia quando ia sair do sistema, porque chegava o dia que ele teria direito e dependia de mais um trâmite posterior. Então, ele não conseguia organizar sua vida intramuros, avisar a família, conseguir um trabalho, estudo. E, numa situação dessas, ainda se cobrando um bom comportamento carcerário. Isso afetava também o executivo, já que o patronato penitenciário não conseguia se adiantar àquela saída, porque ele não sabia quando ia acontecer. Então, não preparava a saída do detento, seja preparando como ele ia se deslocar até a casa dele, como é que ele ia refazer a sua documentação. E também dificultava essa equalização entrada e saída, o que piorava a superlotação carcerária. E nós fomos procurar o que as normativas internacionais traziam sobre o assunto. E nós vimos que a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, de 1969, já colocava que ninguém será submetido à detenção ou encarceramento arbitrário. E se considera encarceramento arbitrário, fica tempo a mais em regime mais gravoso do que o previsto na sentença condenatória. Aí demos uma olhada também nas regras de Mandela, e as regras de Mandela determinam, né, que haja uma preocupação sempre com a saída do preso. E, para se preocupar com a saída do preso, tem que, ao menos, saber o dia em que ele vai sair. Principalmente porque a execução penal trabalha com o juízo de prognóstico e não com o juízo de diagnóstico das varas criminais. Em relação à legislação pátria, tem a Lei de 1984, de execução penal, e ela não prevê um roteiro fixo, né, apesar dos operadores aplicarem. Ele só exige, então, uma manifestação do Ministério Público e, posteriormente, da Defesa, não tendo nada do rigor dos incidentes. Os incidentes previstos no artigo 194, conversão, exceção ou desvio, anistia ou indulto. Mas, enfim, de qualquer maneira, a Lei de Execução Penal previa que o procedimento começaria depois que o sentenciado cumprisse a sua fração. Porém, a Lei de Execução Penal ela é anterior à Constituição. E, na Constituição, nos direitos fundamentais, o artigo 5º 65 prevê que a prisão ilegal será imediatamente relaxada e um momento em que o sentenciado está em regime mais gravoso do que deveria, é uma prisão ilegal. E temos também o artigo 5º, inciso 75, que ele coloca que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Transpondo isso para o sistema progressivo, também ele não pode ficar num regime mais gravoso, além do que o juiz fixou. Temos essa evolução jurisprudencial, né? Todos sabem que estamos num estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário, onde ocorrem violações generalizadas, contínuas e sistemáticas. Também tivemos algumas decisões mais recentes, onde se permite saída temporária automatizada no semiaberto, e se os requisitos para saída temporária e progressão são os mesmos, né? Por que não ter progressão de regime também de forma automatizada? Teve o HC 115.254, em que coloca que a database é o dia em que o apenado preenche o requisito temporal, né? Ou seja, a decisão tem que se aproximar do dia em que ele cumpre a fração de pena. E a nova Lei de Execução Penal, que já prevê essa automatização da progressão do regime, só que ele avança mais ainda, deixa isso nas mãos do diretor da unidade penitenciária. Então, rapidamente, já estamos no final do tempo, né? A gente conclui que essas normas todas são de proteção ao indivíduo. O ônus probatório tem que ser corrigido, né? Não cabe à pessoa que está presa na terceira galeria de um presídio lotado
provar que já tem direito, né? E sim é o Estado, eventualmente, provar que não tem. No Paraná, nós já fazíamos remissões de forma automatizada, já há alguns anos, funcionando muito bem. O processo eletrônico do Paraná era consistente, tanto que foi escolhido entre todos do Brasil para ser o nacionalizado. O programa faz cálculos automáticos, inclusive o atestado de pena. A consulta é disponível todo o tempo, para todos os personagens, né? Então, a gente muda a lógica do sistema. Ao invés de trabalhar de forma consecutiva, é concomitante. Todas as partes têm acesso ao processo a todo tempo. Não é necessário que ele chegue à sua mesa para que possa ser verificado. Então, virou um novo desenho aí para concessão dos benefícios. Os documentos são juntados 5 dias antes, ficam à disposição das partes eletronicamente em suas mesas de trabalho, e, se não houver nenhuma impugnação, o direito é efetivado diretamente pelo cartório no dia em que a pessoa cumpre a fração. Essa foi uma modificação posterior, então fica na mesa do promotor todos os sentenciados que já venceram a fração de pena e os que irão vencer em 30 dias, para que ele possa clicar ali, entrar no processo e verificar, fazer a fiscalização que ele quiser. Então, junto aos documentos, tem o período de verificação e há uma última conferência com a expedição de certidão por um serventuário com fé pública. Se houver embargos, o feito é levado à conclusão. Então, esse é um caso em que a pessoa tinha o tempo de livramento condicional, o atestado de pena confirmava, os documentos estavam juntados dias antes, e aí o cartório faz a certidão, já providenciando os atos, e posteriormente vai à mesa do juiz apenas por uma homologação a pedido da Corregedoria do Paraná. Esse é um caso em que houve embargo, então ele tinha direito aqui, teria direito ao livramento condicional. O Ministério Público pediu para ter uma alteração de database, onde ele não teria mais direito, daí não foi automático, foi à mesa do juiz e foi concedido por uma decisão padrão. Em relação ao balanço, né, então, no período em que a gente fez a verificação, de 28 de janeiro a 10 de novembro, foram concedidos 685 direitos e apenas 10 foram impugnados. Então, a gente vê como a gente trabalha num ritmo que, como se todos fossem impugnados, sendo que é uma quantidade ínfima, o que reduz muito o trabalho do cartório. E o serviço cartorial melhorou muito. E, quando a gente foi se atentar por quê, a gente viu que, no método tradicional, o cartório teria que fazer 4.795 movimentações, no automatizado fez 1.370. Foram 3.400 movimentações a menos. Então, o cartório teve menos trabalho burocrático e apresentou um trabalho efetivo de muito melhor qualidade. Então, isso significa, aí, num vetor tempo-trabalho, o tempo caiu 100%. Que, digamos que demorasse uma média de 60 dias, caiu para zero. E os 4.700 movimentos que se faziam, caiu também para uma fração ínfima, uma redução de 73%. Então, se, num primeiro momento, o cartório teve certa resistência, porque teria que juntar documentos e tal, com o andamento do projeto, isso mudou de figura. Aí, posteriormente, o CNJ avaliou o projeto, entendeu como boa prática, colocou no seu site. Isso até foi uma surpresa. Na Carta do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública de todos os estados aprovou por unanimidade esse método de trabalho. A conselheira Maria Tereza, hoje do CNJ, na época do CNPCP, entendeu que isso era uso eficiente do sistema eletrônico. O secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, visitou o Paraná e também aprovou o projeto, inclusive sugerindo que isso fosse utilizado em todas as Américas. O Conselho Nacional de Direitos Humanos também, numa reunião, solicitou que, preferencialmente, fossem utilizados direitos automatizados em execução penal. Essa metodologia acabou sendo vencedora do prêmio Inovare do ano passado, na categoria juiz, e, logo após as rebeliões do início do ano, o Tribunal de Justiça do Paraná institucionalizou a prática por uma instrução normativa da presidência da Corregedoria de Justiça do Paraná. Então, hoje, esse método de trabalho tem vigência em todo o Estado. Muito obrigado a todos e desculpe-me me estender.
Obrigado, doutor Eduardo Lino. O senhor foi preciso com o tempo aqui, não se excedeu de maneira alguma. E eu vejo com muita alegria, doutor Eduardo Lino, essa sua apresentação, porque nos traz um alento, né, que nesse pântano, nesse lugar que a gente só ouve notícias ruins, onde a gente só vê notícias de chacinas, de má gestão, de ausência de pessoal, de problemas, de burocracia, a gente vê numa iniciativa dessas um alento, uma luz, né? Algo que a gente possa realmente identificar como uma excelente prática, nem diria uma boa prática, e aqui já deixa um pouco até para reflexão, talvez para o nosso debate final, de como que se pode implementar, como se colocar em prática essas ferramentas em proveito direto do apenado, em proveito e, por via de consequência, para a sociedade. Como é que se faz? Eu vi, o senhor colocou aqui dificuldades de integração com o executivo, dificuldade de comunicação, de deficiência de pessoal. Como é que se dá o passo à frente, né? Se segue nessa caminhada? Eu acho que isso a gente deixa para reflexão mais à frente. Eu trago a minha experiência pessoal como delegado de Polícia Federal, que eu fui lotado em Manaus, onde, não preciso falar, todos acompanhamos a barbárie acontecida no presídio de lá, e também fui lotado no Rio Grande do Sul, onde o presídio central, a doutora Thaís também é gaúcha, conhece melhor do que eu o sistema prisional lá, é o pior presídio do país, enfim, eu vou estar dentre os piores, né? E a gente não percebe no dia a dia, né? Eu já estive várias vezes nesses presídios, tanto em Manaus quanto em Porto Alegre, essas ferramentas, essas melhoras chegarem lá. Eu acho que isso é o grande desafio que todos temos, né, para levar à frente. Mas, seguindo aqui o nosso evento, eu vou passar na sequência a palavra para a doutora Thaís Schilling Ferraz, que é juíza federal, formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1991, juíza desde 93, em Porto Alegre. Atuou como juíza auxiliar da presidência do STF entre 2008 e 2009, nas gestões da ministra Ellen Grace e do ministro Gilmar Mendes. Entre junho de 2001 e dezembro de 2004, dirigiu a Escola Superior da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul e foi diretora do Foro da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul no biênio 2005-2007. Professora de Direito Tributário no curso de pós-graduação em Direito do Estado no Centro Universitário Ritter dos Reis e de Direito Processual Civil da Escola Superior da Magistratura Federal. É representante do Conselho Nacional do Ministério Público na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, o ENCLA, e na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, onde atua como coordenadora do Grupo de Persecução Penal. Por favor, doutora Thaís. Bom dia a todos. Cumprimento muito especial ao doutor Andrei, doutor Santos, doutor Eduardo. É uma satisfação poder estar aqui falando a respeito desse tema. Vou fazer uma pequena retificação. Atualmente não estou mais no Conselho Nacional do Ministério Público, terminou o mandato. Hoje sou conselheira do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mas continuo fazendo trabalhando exatamente na mesma área. Eu estava ouvindo o doutor Eduardo falar e vou introduzir a minha fala justamente a partir da perspectiva que ele trouxe. Normalmente, nós, quando ouvimos falar do caos do sistema prisional, nós pensamos que a responsabilidade toda é do governo, a responsabilidade toda é das secretarias de Justiça, de Administração Penitenciária, de Direitos Humanos, e muitas vezes esquecemos que existem muitos atores que fazem parte de toda a construção dessa situação que está aí. E nós, magistrados, somos atores dentro desse processo todo, porque nós decidimos quem vai para o presídio, nós decidimos quem sai do presídio, e se nós não tivermos uma preocupação muito grande com a porta de entrada e com a porta de saída, nós, com certeza, estamos contribuindo e muito para o caos prisional que está aí. Apenas trazendo um dado para começar a minha fala,
eu chamo a atenção por o fato de que, nas últimas passagens da Defensoria Pública Sem Fronteira, que é um projeto muito bacana da Defensoria Pública, que está passando por vários presídios no país, para dar assistência jurídica aos condenados e aos presos provisórios, pelo menos 10% das pessoas que estavam encarceradas tinham algum tipo de benefício vencido. Quer dizer, não era uma questão de examinar se a pessoa devia ou não devia estar presa, se a prisão provisória, eventualmente, era correta ou não. Eram pessoas que já estavam condenadas e que já tinham benefícios vencidos, ou tinham direito a livramento condicional, ou a progressão de regime, ou já tinham recebido algum tipo de indulto que ainda não tinha sido executado, cumprido. Né? Então, realmente, nós temos que pensar que é uma responsabilidade compartilhada olhar para a situação do nosso sistema carcerário. Se nós formos pensar, nós teríamos 4 grandes desafios atualmente, pensando em sistema prisional. A eliminação da superlotação, isso é um fato, não há dúvida nenhuma, todos conhecem essa situação. A necessidade de retomada pelo Estado do controle das unidades carcerárias. O Estado não tem o controle atualmente da grande parte das unidades carcerárias. O Estado apenas evita que as pessoas fujam, e quando consegue. Porque lá dentro, quem controla é o crime organizado. São as lideranças que lá dentro estão funcionando, e o Estado apenas evita que as pessoas fujam. Não consegue nem sequer garantir a segurança de quem está lá dentro. A pessoa que entra, ela é obrigada praticamente a se faccionar. Isso é um dado que nós temos que chamar muito a atenção. A pessoa que entra, a primeira coisa que acontece, ela passa por um setor de triagem, onde ela é perguntada: a que facção você pertence? E aí, se ela disser que é do PCC, se ela disser que é do FDN, ela vai por um determinado pavilhão. Se ela disser, eu não sou faccionada, o que vocês acham que acontece? É bastante simples. Então, até amanhã você me diz. Hoje você escolha qual vai ser a sua, e amanhã você me diz. Porque, se ele não escolher, ele não tem proteção lá dentro. Se ele não escolher, ele não vai comer lá dentro. Ele não vai dormir num colchão, ele não vai ter acesso a determinadas facilidades dentro do presídio. Então, nós não temos nem garantia hoje de que a pessoa que entra tem o direito de não fazer parte de uma facção. E, no momento em que ela assume a condição de parte daquela facção, é muito difícil depois que ela não preste algum tipo de favor, que ela não deva algum tipo de favor. Para vocês terem uma ideia, a pessoa que entra no PCC, a partir do momento em que ela ingressa, ela ganha um status, porque o faccionado também tem status. A família começa a receber uma pensão permanente paga pelo PCC. Imaginem se essa pessoa, depois que sair de lá, vai ter alguma condição de deixar de fazer o que a liderança mandar. Então, é nesse nível que nós estamos. O Estado precisa conseguir retomar o controle das unidades prisionais. Outra coisa que nós não conseguimos é controlar o crime de dentro, né, o que se determina lá de dentro. E existem muitas formas do crime ser coordenado lá de dentro. A gente ouve falar de algumas, mas tem muitas outras. A criatividade é o limite. Agora há pouco conseguiram, até de dentro de um presídio federal, que sempre foi considerado inviolável, comandar o crime, através de visita íntima, possivelmente, que é a forma ainda que se preserva de contato de um interno do presídio federal com o mundo externo. Mas, ainda assim, se consegue. Imaginem vocês nos presídios comuns, em que as visitas acontecem toda semana, em que não há controle suficiente de entrada de armas, de celulares. É óbvio, existem verdadeiros escritórios do crime. O Presídio Central de Porto Alegre tem escritório do crime lá dentro, determinadas celas com direito a celular, com acesso à internet, tudo que é necessário para tomar as decisões. E olha que o PCC não está lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos as nossas próprias facções, né? O outro grande desafio é a questão da preservação da vida, da saúde, da dignidade das pessoas que estão presas. Nós não temos essa garantia.
E a necessidade de reinserção social. Eu vou procurar rapidamente falar um pouco das 3 primeiras, porque reinserção social é matéria do painel da tarde. Vamos reservar, então, essa discussão para a tarde, né? Só para trazer alguns dados estatísticos, o Brasil é o 4º país em população carcerária no mundo, e nós temos aqui a 6ª maior taxa de presos por 100 mil habitantes. Essa é uma taxa calculada nos países que têm mais de 10 mil habitantes. Se nós formos pegar todos os que têm 10 milhões de habitantes, se nós formos pegar todos os países, cai, ele não vai ser o 6º. Mas, entre os países que têm mais de 10 milhões de habitantes, o Brasil está em 6º lugar em taxa de presos por 6 mil. Os dados do DEPEN de 2014 são de 622 mil encarcerados. Essas prisões aqui, nós estamos nos referindo a presos provisórios, presos condenados, regime fechado, regime semiaberto. Regime aberto a gente não tá contando aqui. 600 mil mandados na rua, isso significa que a polícia tem para cumprir 600 mil mandados. Nós já temos uma carência de vagas no nosso sistema de 250 mil, nós temos 622 mil, conforme dados do DEPEN, e faltando 250 mil, portanto, uma taxa de ocupação de 167%, com 600 mil mandados na rua. Esse dado dos mandados é um dado do CNJ, que tem o mandato nacional tem o Cadastro Nacional de Mandados de Prisão. E, em 25 anos, nós tivemos um aumento de 90 mil presos para 653 mil. Eu estou trabalhando com 2 dados lá em cima. O primeiro é o dado do CNJ, do Sistema de Geopresídios, que é um sistema que se atualiza através das inspeções que os magistrados fazem nos presídios em todo o país. O magistrado é obrigado a visitar o presídio periodicamente e fazer relatórios, onde ele insere uma série de dados, inclusive a quantidade de pessoas. São dados que acabam sendo mais presentes, mais atuais do que os dados do DEPEN, porque o DEPEN não consegue buscar diretamente das unidades prisionais dados online. Então, nós estamos trabalhando ainda com dados de 2014. Está para sair agora o DEPEN 2017. Né? Nós devemos ter agora os dados um pouco mais atuais, mas que não vão ser dados ainda de 2017. Então, nós sempre trabalhamos com um número que não é o real. Junto com essa taxa de encarceramento, com esse aumento que nós não tivemos uma redução de homicídios. Pelo contrário, os crimes violentos aumentaram. Nós, em relação a homicídios, vocês já devem ter lido que nós somos o 1º país no mundo em número absoluto. Em termos relativos, nós éramos o 14º na última pesquisa que foi feita, por 100 mil habitantes, 28,9% de homicídios por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, a taxa considerada de violência epidêmica pela ONU é de 10 para cada 100 mil. Nós temos 28 para cada 100 mil. Portanto, nós estamos muito longe da epidemia de violência. Né? E aumento da reincidência também, que é outro dado que nós até hoje não conseguimos calcular, nós só sabemos assim por estimativa, mas nós não temos ainda totalmente os dados da reincidência. Aqui eu trago alguns dados recentes, foi falado agora há pouco sobre a situação de Manaus. Esse é o presídio lá de Anísio Jobim, onde aconteceu aquela rebelião no início do ano. E aí, dados da inspeção do Poder Judiciário, que já tinha sido feita, a última foi feita em 2016, a que está registrada no sistema, nada de assistência material. O que é assistência material para o preso? É ter direito a uma escova de dente, é ter direito a um colchão, é ter direito a um lençol, a um travesseiro, a trocar a roupa periodicamente. Nada de assistência à saúde, não tem um setor de assistência à saúde lá dentro, que dirá médico. A assistência jurídica não era prestada regularmente no presídio. Agora, a Defensoria Pública Sem Fronteira passou por lá e trouxe dados bastante atuais disso. Sem educação lá dentro, sem sistema de assistência social, não se separa preso primário, não se separa preso provisório, e aí acontece o que aconteceu nesse início do ano. Lá em Manaus, dados da Defensoria Pública, nós tínhamos 457 presos aguardando sentença há mais de um ano. Aqui é um dado importante sobre as prisões provisórias. O que é o prazo razoável de se aguardar preso por uma condenação? Nós trabalhávamos com 81 dias como prazo razoável até pouco tempo.
que esse prazo seja excedido diante de inúmeros fatores. Nós sabemos que inúmeros fatores fazem com que a possibilidade da sentença dentro dos 81 dias não se concretize. Inclusive, às vezes, pedidos do próprio réu. Mas 457 presos aguardando sentença há mais de um ano são pessoas que nós não sabemos se vão ser condenadas ou absolvidas, que estão presas. E um dado interessante do IPEA, de uma pesquisa que foi feita em 2013, é de que 1/3 dos presos provisórios acaba absolvido. 1/3 dos presos. Então, assim, 1/3 das pessoas que estão presas provisoriamente há mais de um ano, nesse exemplo aqui que eu estou trazendo, depois vai ser absolvida. Esse presídio é em Sergipe. O ano passado houve uma rebelião também aqui. E ali não tinha vaso sanitário nas celas, não tinha água encanada. Vocês imaginem para as pessoas viverem num local sem água. Dentro das celas tinha baldes para as pessoas fazerem higiene, né? Fossa a céu aberto, não tinha enfermeiro, médico, psicólogo, assistente, não tinha escola, não tinha absolutamente nada, né? Essa situação estava assim logo depois da visita que foi feita pelo Conselho Penitenciário do Estado, né, quando houve a rebelião lá em Tobias Barreto. E essa aqui é a visão do Presídio Central de Porto Alegre, que é uma verdadeira panela de pressão. Nós temos vaga para 1.905 presos, estamos com 4.665 presos atualmente. Dados também do CNJ, agora de 2017, da última inspeção que foi feita pelo Poder Judiciário, agora em 2017. As condições são assustadoras, vejam por dentro. As celas sequer têm grades, as grades foram todas arrancadas, são as facções que decidem quem fica onde, por onde. As visitas íntimas, quando eu estive visitando o presídio, eles me mostraram como é que acontece. Eles colocam os colchões, os cobertores aqui nesse corredor, e é ali que acontece, para vocês terem uma noção de como funciona lá dentro. Que tipo de humanidade essas pessoas têm, como é que eles vão sair, porque quem sobreviver vai sair. E se a gente não quiser pensar em termos de direitos humanos, então vamos pensar, pelo menos, em termos de segurança pública. Não tem como uma pessoa que entra e vive nessa situação sair melhor do que entrou. Vejam, isso é a cozinha. E ela até que está boa agora, porque, quando eu visitei, há 2 anos atrás, ela estava muito pior. É assim que se prepara a comida dos internos. Essa é uma cela completamente destruída. Vejam que colchão não é um objeto que se utilize. E nós estamos falando de Porto Alegre. O frio, a umidade nesse lugar é imenso. Bom, acredito que a solução para isso ela vem de uma grande interlocução entre todos os atores do sistema. É algo que nós precisamos ter muito presente, que o problema não é atribuir culpa na hora que acontece uma tragédia, que nem aquela que aconteceu no início do ano, seja em Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, seja em Manaus, lá no Anísio Jobim. Não adianta ficar procurando culpado depois que acontece. A gente precisa saber o que fazer para não acontecer de novo. E o que fazer depende de muito mais do que um ator. E, no meu modo de ver, depende muito de olhar para a porta de entrada, né? O doutor Eduardo falou da porta de saída, eu vou falar um pouquinho da porta de entrada. Quem é que nós estamos prendendo? Nós estamos prendendo, no Brasil, por tráfico, 25%, basicamente, e nós estamos prendendo por crime contra o patrimônio, especialmente roubo, 27%, 28%. Esses são os dados que nós temos. Os demais crimes, nós temos 7% de latrocínio, 13% de homicídios, e aí o restante começa a ser pouquinho, assim, dentro da pizza toda do encarceramento. Então, nós estamos prendendo muito por tráfico, nós estamos prendendo muito por roubo. E agora há pouco ouvi a palestra da doutora Maria Tereza Willi em relação ao tráfico. Nós precisamos urgentemente ter critérios para diferenciar o traficante do usuário e o traficante do pequeno traficante. O que nós estamos prendendo são usuários e pequenos traficantes, porque os grandes, eles não vendem na rua.
eles não vão ser pegos com pequena quantidade de droga. Esses não vão ser pegos. Essas pessoas não estão sendo efetivamente objeto da nossa persecução penal. E isso é muito sério. E nós precisaríamos ter uma integração para poder alinhar minimamente a linguagem, para não ficar atirando para todos os lados, como tem acontecido com muita frequência, medidas de desencarceramento, por um lado, e, por outro lado, de recrudescimento das penas. Nós temos aumento de pena, aumento de crime, e, ao mesmo tempo, queremos diminuir a quantidade da população carcerária. Só falamos em aumento em redução da idade penal, isso só vai aumentar o nosso encarceramento. Nós precisamos, efetivamente, começar a olhar um pouco mais para a porta de entrada. E aí aparece um projeto que me parece bastante interessante, que vem a partir de uma resolução recente ainda do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que a gente chama de Resolução Números Clausus, que é a que define o que é a lotação máxima. Nem isso nós temos, gente. O que é a lotação máxima de cada unidade prisional? Estabelece que o diretor tem que definir, em conjunto com o juiz da execução, qual é a lotação máxima de uma determinada penitenciária, de um determinado estabelecimento, e, a partir do momento em que nós ultrapassarmos um percentual, 10% dessa lotação, isso tem que disparar um alarme. Não é o alarme para o juiz pegar e fazer assim, está interditado o estabelecimento. Não adianta interditar. Não, sabe por que não adianta interditar? Não adianta interditar, porque, no momento que a gente interdita, ninguém vai parar de prender. Essas pessoas têm que ir para algum lugar. Aí elas vão ficar onde? Elas vão para as delegacias de polícia. As carceragens nas delegacias de polícia estão abarrotadas. A gente já estava conseguindo, num movimento contrário, há uns anos atrás, eliminar as prisões nas delegacias de polícia. Elas voltaram a acontecer. Por quê? Porque o juiz, às vezes, toma uma decisão sozinho, claro, motivado por situações gravíssimas de violação de direitos humanos, mas simplesmente interditar não vai resolver, porque essas pessoas precisam ir para algum lugar. Então, a ideia dessa resolução é justamente apitar, no momento em que chegar num determinado grau de encarceramento, tem que criar uma circunstância em que juiz, promotor, defensor, sistema prisional, polícia, sentem todos numa mesma sala e decidem quem vai entrar e quem vai sair. Isso não pode mais ser uma decisão só do juiz. Eu preciso colocar mais tantos para dentro, então vamos fazer um plano de desencarceramento aqui. Quem é que nós vamos tirar para poder botar essas pessoas? O que não pode mais acontecer é cada um agir sozinho, como se o problema fosse ser resolvido simplesmente pela minha mesa. Esse sentimento de que eu fiz a minha parte no sistema carcerário, aliás, na segurança pública, não serve para absolutamente nada. Não adianta eu fazer a minha parte se o outro não fizer a sua. A gente tem que sentar junto e fazer junto. E é isso que não acontece. E a grande ideia, me parece, é a criação, novamente, de uma estratégia nacional, como aconteceu já em relação à investigação dos crimes de homicídio há uns anos atrás. Temos que ter uma estratégia nacional específica para o sistema penitenciário, que defina uma série de metas concretas, como essa que o doutor Eduardo acabou de trazer. Vamos implantar esse sistema em todo o Brasil, no prazo de tanto tempo. O Judiciário consegue fazer isso. O Judiciário consegue implantar esse sistema. Mas é mais do que isso. Nós temos que definir critérios de como encarcerar. E, no momento em que encarcerar, como tratar aquele preso que entra pela primeira vez, ou que, mesmo que não tenha entrado pela primeira vez, não está faccionado, e o preso perigoso, o faccionado. Nós temos que conseguir liberar estabelecimentos para pessoas que ainda não entraram no sistema, que ainda não se faccionaram. Essas pessoas é muito mais fácil devolver para a sociedade com condições de reconstituir a sua vida. Em relação aos demais, é mais difícil. O tratamento tem que ser diferente. Por que nos presídios federais dificilmente acontece fuga, dificilmente acontece rebelião? Primeiro, porque não se tem superlotação. Segundo, porque tem assistência material, tem assistência jurídica, tem assistência odontológica, tem assistência médica. E tem regras. Tem regras. Não entra celular. Por que não adotar o mesmo modelo para os presídios de segurança máxima, pelo menos? Nós já sabemos como fazer, nós já temos exemplos de coisas que funcionam. O que falta mesmo é todo mundo apontar para o mesmo lado e não sair cada um fazendo a sua parte, como se isso fosse resolver o mundo.
Então, a proposta que eu trago, sempre que eu trato desse assunto, é de uma estratégia que envolva todos esses atores com metas bastante definidas para a entrada e para a saída, e, principalmente, para a permanência. No período de permanência, o que nós vamos fazer? Qual é o plano de gestão para esse período? Então, eram essas as colocações que eu queria fazer, depois me coloco à disposição para o debate. Obrigado, doutora Thais, também rigorosa com o tempo aqui. E agradeço as suas colocações e acho que tem vários pontos aqui que nos trazem a reflexão, né? Vimos aqui o doutor Lino falar de um exemplo fantástico que a própria doutora Thais diz, isso tem que ser expandido, mas tem que ser expandido com gestão. Eu acho que essa é a pauta aqui do nosso encontro, que a senhora está falando, com metas, com prazos, com responsáveis, com planejamento, com recursos, que não adianta, como a senhora disse, né, isoladamente se criarem alternativas que não vão se comunicar com outras, que não vão ter avanços, que não vão ter manutenção. E isso acho que é um grande desafio, né? E eu volto aqui a trazer outros exemplos, por exemplo, na segurança agora dos Jogos Olímpicos, da Secretaria que a gente participou e esteve à frente, tivemos vários investimentos que foram negados pelo Estado, pelo município do Rio de Janeiro. Por exemplo, vídeo monitoramento, a União quis doar mais de 20 milhões de reais de investimento para vídeo monitoramento na cidade do Rio de Janeiro. E foi recusado porque eles não tinham recursos para manter, para usar o sistema, como fazer, né? E contrário senso, com o DEPEN, aproveitando aqui a pauta, fizemos uma parceria, compramos equipamentos de raio-x, né? Quem acompanhou os jogos, ou esteve lá, se submeteu àquela inspeção nos raio-x, e todos esses equipamentos foram depois doados para o sistema penitenciário, com previsão de custeio, de instalação, de capacitação dos operadores, para que se tenha uma utilidade permanente desses bens. Então, a senhora traz aqui essa questão da gestão, que é fundamental, a questão do faccionado, né? Acho que nós, a sociedade, as pessoas de bem, tem que se dar conta que está preso, cometeu crime, ele que se lasque. Isso vai reverter em dobro para nós, logo ali na frente. Então, não é um problema do preso que vai lá para o presídio, acho que a gente tem que pensar, como a senhora bem colocou aqui, que esse cidadão, possivelmente, né, muitos não vão ter essa sorte, eu diria, mas vai sair um dia. E isso a gente tem que estar preparado para esse momento da saída, né? O sistema, na panela de pressão que a senhora falou, é o caos, né? E isso, publicamente, nenhum gestor de sistema penitenciário diz, mas muitos têm que admitir que toleram certas práticas, por exemplo, o consumo de droga, de maconha, de bebida alcoólica, de celular, porque, se não tolerarem isso, o presídio explode, né, no mesmo momento. Então, realmente, e aí temos a questão da entrada, como fazer, como não fazer, mas isso é para vocês, que são os debatedores aqui, trazerem as alternativas, eu só estou aqui para tentar instigá-los. Dr. Sandro Avelar é delegado da Polícia Federal desde 1999, ex-delegado regional de combate ao crime organizado da Superintendência da Polícia Federal aqui no Distrito Federal, ex-diretor do Sistema Penitenciário Federal, foi secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal e, atualmente, é presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Com a palavra, doutor Sandro. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o meu colega e grande amigo, doutor Andrei, nosso moderador, né? Cumprimentar o doutor Eduardo e a doutora Thais. Gostei muito do que eu vi aqui. O doutor Eduardo mostrou o esforço, né, que a execução penal vem fazendo, no sentido de melhorar, como falou a doutora Thais, a saída desses presos, através desse controle que ele mostrou aqui muito bem, que é esse sistema eletrônico, né? A doutora Thais mostrou vários pontos tão importantes a respeito de como selecionar aqueles que devem entrar no sistema penitenciário, ou seja, o outro lado, né? E eu vou me aproveitar disso para poder
seguir aqui a minha linha de raciocínio. Quero aqui cumprimentar e agradecer a minha assessoria, que é a minha esposa e a minha filha, que estão ali sentados, né? E cumprimentar e abraçar meus grandes amigos aqui presentes também, doutor Rafael, presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, né? E os meus grandes amigos, os irmãos Favete, que estão ali também presentes. Eu fico entusiasmado em falar sobre esse tema, porque eu vejo esse tema com os olhos de quem foi gestor no Sistema Penitenciário Federal, porque eu fui diretor do Sistema Penitenciário Federal, do DEPEN, né, e de quem foi secretário de Segurança Pública do DF. E são visões absolutamente paradoxais. São completamente antagônicas. Por que antagônicas? Porque, inclusive, eu tive a oportunidade de debater isso em 2013, com a doutora Maria Tereza e a doutora Raquel Doge, aqui mesmo, no IDP, né? E a gente vê que esse interesse sobre esse assunto é algo que fascina, né? E fascina justamente porque é desafiador, né? Então, ou seja, há tantos anos a gente debatendo, tentando melhorar o sistema, e as coisas só tendem a piorar cada vez mais. É o que a gente tem visto aí, com essas explosões nos presídios, essas grandes rebeliões, com mortes terríveis, de uma crueldade imensa. Então, eu, como gestor, ex-gestor do Sistema Penitenciário Federal, eu reconheço e vi como é preciso investir em métodos de controle do sistema e, ao mesmo tempo, métodos de reinserir na sociedade aquelas pessoas que ali estão. E, nesse aspecto, o doutor Eduardo muito bem mostrou aqui esse esforço através desse sistema eletrônico, né? E, por outro lado, como ex-secretário de Segurança Pública, o que eu vi foi o caos, a impossibilidade completa de se consertar dentro do sistema penitenciário ou de se reinserir na sociedade quem nunca foi inserido. Como é que você vai ressocializar quem nunca foi socializado? Foi como secretário de Segurança Pública, andando aqui, né, em várias cidades pobres aqui da região próxima a Brasília, seja ainda no entorno do DF, né, seja em Goiás, mas eu via ali famílias com mães de 17, 18 anos, carregando um filho em cada braço e um terceiro na barriga, às vezes um quarto no berço. Crianças, meninas, da idade da minha filha, 18, 19 anos, com 3, 4 filhos. Isso é comum. E isso está esparramado pelo Brasil inteiro. Foi algo que eu vi muito de perto aqui em Brasília, porque foi onde eu fui secretário de Segurança Pública, mas todos os meus colegas secretários enfrentaram essa mesma questão. Não é à toa, e a doutora Thaís colocou muito bem, que o Brasil é o país mais violento do mundo. A cada 100 mil habitantes, nós temos essa média aí que a doutora Thaís mostrou, quase 30 mortes para cada 100 mil, 28,9. E nós temos, cada vez mais, cidades incluídas dentro do ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. Tem 6 anos seguidos que o Brasil é campeão, é hexacampeão do mundo em produção de violência, de crimes dolosos contra a vida, e com esses índices alarmantes, né? Ele é perseguido pela Venezuela e pelo México, sendo que das 50 cidades mais violentas do mundo, o Brasil, no ano passado, em 2015, eram 21 cidades, ou seja, quase 50%. Né? Agora, no ano passado, melhorou muito. Agora, nós só temos 19 cidades brasileiras entre as 50 mais violentas do mundo. O segundo lugar é o México ou a Venezuela, um com 8 e o outro com 7. E nós com 19, porque melhorou, porque no ano anterior eram 21. Então, eu pergunto, como que a gente vai conseguir dar conta de conter essa criminalidade e de melhorar um sistema penitenciário que é absolutamente superavitário, absolutamente a superpopulação, com um número de vagas que é menor do que a metade das vagas necessárias para poder
suportar essa quantidade de pessoas. E aqui vem outro paradoxo. Outro paradoxo. Foi mostrado aqui, acho que foi a doutora Thaís que mostrou que tem 600 mil mandados de prisão em aberto. Nós temos 630 e tantos mil presos, né, e 600 mil mandados de prisão em aberto. Então, vejam bem, quanto melhor funciona o sistema de persecução criminal, ao menos em tese, mais pessoas estariam sendo presas. Porque a polícia trabalhando perfeitamente, o Ministério Público trabalhando perfeitamente e o Judiciário trabalhando perfeitamente, consequentemente, o que haveria? Um aumento do número de condenações. E com o aumento do número de condenações, automaticamente, o aumento do número de prisões. Então, isso é um paradoxo. E por isso que eu digo, eu sou absolutamente, nesse aspecto, eu acho que nós, que somos componentes do sistema de persecução criminal, nós temos que nos insurgir. E me perdoe, doutor Thaís, nós temos que apontar culpados, sim. Sabe? Nós temos culpados. Somos todos, mas não somos nós do sistema de persecução criminal. Eu não acredito nisso, porque eu não acredito que, é como eu coloquei, nós trabalhamos da maneira perfeita. E com essa integração, o que nós podemos fazer é, eventualmente, fazer justiça e o que é necessário com aquelas pessoas que, de repente, estão dentro do sistema, né, desnecessariamente, mas nós não vamos conseguir conter esse grande problema, que é a produção de violência e a produção de pessoas violentas que, a cada dia mais, a nossa sociedade está produzindo. Nós, do sistema de persecução criminal, nós funcionamos como uma espécie de barreira. É como se nós fôssemos uma represa, preparados para suportar um determinado volume de água. Se esse volume cresce demais, explode a barreira, arrebenta a represa. E é o que está acontecendo no Brasil. Sabe? Por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente tente melhorar, que a gente crie soluções, sabe? Se a criminalidade que está sendo criada pela omissão dos nossos políticos, pela omissão dos nossos governantes, por essa tragédia de corrupção que acontece no país, como é que nós vamos conseguir, com toda a boa vontade que nós temos, com todo o nosso esforço, com toda a nossa integração, como é que a gente vai conseguir fazer que aquela moça de 18 anos, que já tenha 4 filhos, que ela consiga dar educação para essas 4 crianças, no mundo de miséria que nós atualmente vivemos? Como? Então, a gente está se esforçando e buscando soluções, e soluções que, infelizmente, por mais que a gente se esforce, se a gente não conseguir apontar o dedo para aqueles que verdadeiramente têm condições de trabalhar nessa base, a gente não consegue suportar. Né? Aqui a gente fala, por exemplo, e eu tive severas discussões com colegas extremamente preparados, professores. Uma vez, aqui na UNB, eu participei de um debate com um professor de criminologia da USP, né? Um rapaz muito jovem, uma qualificação incrível, a qualificação acadêmica dele era uma coisa fantástica, né? Bacharel, com 20 e poucos anos, 2 anos depois, especialista, mais 2 anos, mestrado, mais 2 anos, doutorado, mais 2 anos ou 3 pós-doutorado, vira professor titular, né, com 30 e poucos anos, e com uma série de teses progressistas, muitas vezes importadas de países europeus, e que, muitas vezes, a dificuldade de se aplicar essas teses à nossa realidade é uma dificuldade monstruosa, é muito difícil, é fora do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a questão do furto, que verdadeiramente é um crime de menor potencial ofensivo, e são poucas as pessoas que estão presas por furto, poucas, percentualmente, proporcionalmente, o deputado João Campos estava falando lá embaixo agora, acho que 13%. Né? Está misturado com os outros. Pois é. Aí ele falava assim, gente, esse professor, é um absurdo. Num sistema que já tem 600 e tantos mil presos, um sistema
né, inflacionado. Como é que a gente vai colocar na prisão quem é autor de furto? Aí, quando chegou a minha vez de falar, eu perguntei, né, professor, realmente, é algo que a gente tem que pensar muito. Mas, normalmente, quem está preso por furto é aquele que cometeu diversos furtos. Ele está preso por ter reincidido. E os números mostram, e aí eu digo com a experiência de quem foi secretário de Segurança Pública, a estatística não é uma opinião minha, são números, os números mostram que quando você afasta da sociedade, né, grupos que cometem, por exemplo, furtos numa determinada região, os números realmente despencam naquela região. Né? Na estatística, são os picos e os vales. Os picos e os vales. Né? Quando eles estão atuando, picos de criminalidade. Quando eles estão fora, vales. Né? Quando eles voltam para a rua, meses depois, picos. Então, eu pergunto, e perguntei, essa conversa, esse debate foi na UNB umas 10 horas da noite, 10 e pouco da noite, e eu perguntei, eu quero saber o seguinte, se nós fizermos um pacto de que, a partir de agora, o furto não dá mais margem à pena de prisão, um dos senhores, qualquer aluno daqui, né, eram 10h30 da noite, eu repito, qualquer aluno que sair daqui agora, 10h30 da noite, que for pegar o carro aqui no estacionamento, e chegar lá, o carro não estiver lá na porta, né, o carro foi furtado, ou às vezes o carro está lá, mas está em cima de cavaletes, furtaram as 4 rodas, eu quero saber, o senhor vai compreender que isso é uma nova política do Estado? Ou o senhor vai xingar a Polícia Civil, a Polícia Militar, o secretário de Segurança, que não dá segurança, que os furtos estão acontecendo dentro da faculdade? Então, eu acho que nós, infelizmente, estamos vendendo o sofá para poder acabar com a traição. A gente tem que enfrentar. A gente tem que... não adianta vender o sofá e deixar de considerar crime fatos que atualmente são considerados crime, por mais que esses fatos sejam menos graves do que outros, porque, infelizmente, a gente está tendo que partir para isso, um sistema carcerário falido como o nosso, nos obriga a isso. Por isso que eu digo aos senhores que eu vejo as coisas, e isso é um conflito muito grande, porque vejo como ex-gestor do sistema penitenciário e vejo como ex-gestor da segurança pública, são posições diferentes. Então, eu pergunto, né, se nós temos força para realmente mudar essa realidade, se não for através de mudanças de base, mudanças que passam pela educação do país. Eu tenho um fato que me marcou muito, uma entrevista do senador Cristóvão Buarque, há uns 2 anos atrás. E o Correio Brasiliense fazendo uma entrevista com o senador Cristóvão, perguntando o seguinte, senador, a presidente Dilma demitiu um ministro recentemente pelo telefone, se não me engano, o ministro da Saúde. Né? Mas ele não foi o primeiro ministro a ser demitido pelo telefone. O primeiro ministro a ser demitido pelo telefone foi o senhor, quando o senhor era ministro da Educação do governo Lula. Né? Como é que foi o sentimento? Ele falou, uma frustração muito grande, mas eu, na verdade, já sabia. Eu sabia que a minha relação com o presidente estava muito desgastada, então não foi uma surpresa, embora o fato de ter sido por telefone tenha sido muito deselegante. Né? E, para mim, não foi uma surpresa, porque eu tinha tido uma conversa com o presidente Lula, uns 15 dias antes da demissão, e apresentei para ele o sistema de cotas. E aqui eu não estou entrando no método, se o sistema de cotas é bom, se não é isso, esse não é o ponto. Mas, então, voltando às palavras do ex-ministro Cristóvão, então, quando eu apresentei o sistema de cotas para o presidente Lula, Lula perguntou para mim, por que a gente não investe na educação básica como um todo? Né? E aí eu falei para o presidente Lula, falei, porque a educação básica como um todo vai levar 20 anos para que a gente consiga implementar. Né? E a gente nem começou. Vai levar 20 anos. Obrigado. Vão levar 20 anos e nós nem começamos a fazer isso. Então, disso, né, o ex-ministro Cristóvão, atual senador, que naquele momento ele sentiu que havia tido uma rusga. Né? Então, eu digo aos senhores, se isso foi em 2002,
A demissão, na verdade, foi em 2004, mas o mandato tinha sido a partir de 2002. Se, em 2002, nós tivéssemos começado a investir na educação básica como um todo, desses 20 anos, já teriam se passado 15. Com certeza, nós já estaríamos sentindo os efeitos dessa melhora, né? E, infelizmente, isso não foi feito. Nós estamos ainda na estaca zero. Então, por mais que nós nos esforcemos, se não houver um ataque a essas questões fundamentais, nós não haveremos de conseguir. Por isso que eu insisto, nós que trabalhamos com a perseguição criminal e a sociedade como um todo, né, juízes, promotores, policiais, advogados, a sociedade como um todo tem que começar a apontar o dedo, sim, para os responsáveis por isso daí. A gente tem que cobrar uma solução para isso. A gente tem que se absolver. Nós, do sistema, nós temos que nos absolver. Não é lavar as mãos. Não é isso. Mas o delegado não tem que estar culpando o promotor não tem que estar culpando o juiz não tem que estar culpando o trabalho da polícia, para poder justificar, às vezes, uma explosão no sistema penitenciário, que não é nossa responsabilidade, o fato de ter explodido, e que nós, com todo esforço, não conseguiríamos solucionar, não por falta de esforço, mas porque, realmente, a situação que nós vivemos hoje, ela torna impossível essa solução se não houver essas mudanças fundamentais. Eu termino lembrando o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país que tem 1/4 da nossa população, o que não é pouco. São 50 milhões de habitantes. Em 1960, a Coreia do Sul era um país paupérrimo. A Coreia era um país paupérrimo. Hoje, é um dos países mais ricos do mundo. Muito mais desenvolvido, inclusive, do que muitos países europeus. Então, eles fizeram um investimento na educação que levou décadas. Eles dizem 2 décadas, né? Mas o fato é que, de 1960 até o ano 2000, eles saíram de uma situação terrível para se tornar um dos países mais desenvolvidos do mundo. É preciso que nós comecemos a cobrar isso e apontar o dedo para aqueles que podem promover esse desenvolvimento do país e não estão fazendo. E que ficam, muitas vezes, acomodados, vendo o nosso esforço e deixando nós assumirmos essa culpa, deixando nós assumirmos que podemos melhorar e estamos trabalhando para melhorar. O que o doutor Eduardo mostrou aqui e o que a doutora Thaís também mostrou é isso, o tanto que nós estamos nos esforçando para fazer a nossa parte, mas sozinhos nós não damos conta. Eu encerro dizendo uma frase que a minha mulher e minha filha já escutaram umas 300 vezes. O doutor Andrei também, com certeza, já escutou em algum eventual encontro que nós tivemos, que é uma frase que eu li de um escritor que eu gosto muito, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Essa frase é: o que não nos escandaliza, nos define. Então, por mais que o Veríssimo seja um brincalhão e irônico, mas ele escreve gaúcho também, né, contemporâneo da doutora Thaís e do meu amigo doutor Andrei, e ele escreve com uma facilidade muito grande, mas esse texto, diferentemente do que é peculiar nos textos do Veríssimo, é um texto muito sério, ele não usa de ironia. E ele fala o seguinte, que o brasileiro se acostumou a ver as pessoas morrendo na fila do hospital e passa a achar que é normal, né? Tiroteio nas favelas com mortes, né, de crianças com balas perdidas, começa a achar que é normal. Policial morrendo a rodo. Sabe? O Brasil não é nem notícia mais. A televisão anuncia, dá notícia de que morreu 2 policiais no Canadá numa emboscada lá, mas não anuncia que aqui a gente perde 50 por mês. Né? Então, a gente precisa se escandalizar. Essa frase do Veríssimo, ela vem muito a calhar no que nós estamos tratando aqui. Sabe? O que não nos escandaliza, nos define. Então, a gente não pode se conformar, a gente não pode se resignar, a gente tem que se escandalizar e, com isso, procurar melhorar esse país. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, doutor Sandro. Muito boa a sua exposição aqui e nos traz aqui uma ampliação do leque aqui, né? Onde se tem que ver a análise desse contexto, né, de problemas do sistema penitenciário. Não é algo isolado lá daquela unidade, daquele quarteirão onde está o sistema, nem do judiciário, nem da polícia, mas, na sua avaliação, está envolvido nessa mazela, nesses problemas, nessas mazelas sociais, da corrupção, desse caos, especialmente com a questão da educação, né? Eu tive até em missão, enfim, fui a trabalho na Coreia e tive a oportunidade de conhecer, né, exatamente isso que o senhor coloca aqui, esse investimento. Eles pararam o país durante 30 anos, olha, nós só vamos cuidar da educação agora, e o fruto está aí. Tem que começar, como disse a doutora Thais, agora, nesse momento. Então, isso é importante. Eu destaco duas outras colocações que o senhor fez, doutor Sandro, que é enfrentar e cobrar. Eu acho que é responsabilidade de todos, né, enfrentarmos esses problemas, cada um na sua expertise, na sua possibilidade, mas de maneira conjunta. Não adianta, como a senhora falou, a minha parte eu fiz. Se isso não for feito de maneira coordenada, de maneira conjunta e integrada, né? E aqui, sempre que se tem um problema com a saúde, ninguém culpa o médico. Tem um problema com a escola, com a educação, ninguém culpa o professor. E na segurança é algo que é freudiano, que é provavelmente na segurança a culpa é do policial, a culpa é da justiça, que a polícia prende, a justiça solta, ou é do Ministério Público, que é complacente com A, com B ou com C, e ninguém olha, e aqui eu concordando com o senhor, doutor Santos, que a gênese disso não está nas instituições, polícia, Ministério Público, justiça, cada um tem sim a sua parcela de responsabilidade, mas eu acho que vai muito além. Eu agora, para a gente ir para a fase final aqui do nosso encontro, eu abro aqui para a plateia, para aqueles que quiserem fazer alguma observação, colocação, pergunta. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a doutora, porque há 9 anos eu era agente penitenciário, é a primeira vez que eu vejo um magistrado relatar com riqueza as coisas que acontecem lá dentro. Só vejo as pessoas narrarem lendas urbanas de filme de Hollywood. As pessoas não sabem o que acontece lá dentro. É basicamente isso que a senhora falou. Principalmente o senhor me perdoe não repetir o seu nome, doutor Sandro, serve para os 4. O senhor que esteve como agente público na secretaria, publicamente, qual é a proposta de enriquecer a educação e diminuir o presídio? Quanto mais enriquece a educação, diminui o presídio, diminui a quantidade de gente no presídio. Publicamente, qual seria assim uma proposta para ser lançada? Serviria até para os outros também. Eugênio, é uma pergunta excelente, dificílima de ser respondida, né? Porque é uma pergunta que traz a nós que somos da área da persecução criminal, servidores, uma maneira de pensar que muitas vezes compete àqueles gestores que estão trabalhando com isso no dia a dia, que são os nossos políticos, os nossos governantes. Mas, por exemplo, creches. Se você tem creches, né, nas nossas cidades, permitindo que aquelas crianças que hoje são criadas soltas, né, muitas vezes educadas pelo crime, porque num país onde verdadeiramente o pai e a mãe, quando existe dentro do núcleo familiar do pai e a mãe, porque isso nem sempre acontece, né, mas estão se esforçando, trabalhando, tentando ganhar o pão de cada dia, e as crianças muitas vezes são criadas soltas. Às vezes você chega num lugar mais humilde, tem uma jovenzinha que ela cuida de todas as crianças da rua, para que os pais, todos que residem naquela rua, possam ir trabalhar, né, serviços domésticos, serviços muitas vezes mal remunerados, e aquela jovenzinha ela recebe um dinheirinho muito curto para poder cuidar de todas as crianças daquela rua, né? Então fica a pergunta, como é que essas crianças vão ser educadas e vão ter futuramente a oportunidade, né, uma oportunidade de poder cuidar de si próprio, ter um emprego, né, ter condições de estudar. Então, acho que creches, por exemplo, são essenciais para que a gente possa começar, né? Investimento em escola de base, escola pública de qualidade. Isso aí é essencial. As pessoas hoje falam, poxa, é como se fosse uma espécie de fla-flu.
Uns falam, eu acho que não tem que investir em presídio, eu acho que tem que investir em escola. Aí os outros, não tem que investir em escola, a violência está demais, tem que investir em presídio. Não, sabe? Isso não é um fla-flu, tem que investir nas duas coisas. Porque se você investe só nas escolas e não investe nos presídios, como é que fica o nosso presente, a nossa vida atual? Nós teríamos que criar uma geração de verdadeiros heróis abnegados que iriam se acostumar com a ideia de, enquanto aquelas crianças que estão sendo beneficiadas com esse novo sistema, em tese, que haveria, que são as escolas, né? Enquanto elas não se formassem, teriam que conviver com essa violência locais que nós estamos vivendo, com a criminalidade que está acontecendo, por muitas vezes falta de vaga nos presídios, né? Por outro lado, se você investe nos presídios e não investe nas escolas, você poderia ter, né, em tese, um presente onde você pudesse recolher, né, criminosos, mas você estaria prejudicando, com certeza, o nosso futuro. Então, é preciso investir atualmente nas duas coisas: criação de vagas de escolas, criação de vagas de presídios, né? Dar uma melhor condição para quem está no presídio de poder sair em melhores condições. O doutor Thaís falou muito a respeito disso, de não ser obrigado a entrar para uma facção, até para poder ter chance de sobrevivência, né? Mas, por outro lado, precisa investir em escola também, né, para que as próximas gerações estejam livres para, pelo menos, optar em ter um futuro digno. Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê na realidade é que muitos são empurrados para a criminalidade e realmente não têm chance de ter um futuro que não seja esse, por absoluta falta de oportunidades. Bom dia. Meu nome é João Batista, sou agente penitenciário e sou presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso e diretor da Federação Nacional Sindical de Servidor Penitenciário. Doutor Sandro, né? Eu queria só fazer um registro aqui da importância da participação dos servidores que estão ligados ao sistema penitenciário. O doutor Sandro é presidente da federação agora, né? E sabe do quanto nós trabalhamos com os governos, quanto nós discutimos, né, levamos propostas. E eu queria aproveitar para fazer o registro aqui do Estado de Mato Grosso, do que aconteceu no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, com o trabalho que a gente vem fazendo desde 2010. Nós travamos algumas lutas contra o governo do Estado naquela época, porque nós entendemos que gestão é eleger prioridade. Mato Grosso tem um orçamento para esse ano de em torno de 18,6 bilhões, e, obviamente, o gestor ele vai escalar aquele recurso onde ele acha que é mais prioritário. E, para a população, o investimento tem que ser feito na educação e nada no sistema penitenciário. E nós sabemos que não é bem assim, não deve ser visto dessa forma. E, de 2010 para cá, nós lutamos contra essa visão do governo do Estado, lá em Mato Grosso, para mostrar para ele que era necessário um investimento um pouquinho melhor no sistema, era necessário chamar a sociedade civil organizada para que discutisse essas políticas voltadas para o sistema penitenciário e que mudasse ali algumas regrinhas. Por exemplo, a gestão das unidades prisionais lá eram feitas por cabos eleitorais, que trabalhavam para o deputado A, e quando o deputado ganhava a eleição, tinha que dar um cargo para que ele tirasse ali um DGA. Nós negociamos com o governo do Estado, com a Assembleia Legislativa, e, de 2012 para cá, todos os cargos de direção são ocupados por servidor de carreira. Isso possibilita com que o governo capacite esse gestor e vem melhorando essas gestões. A Polícia Militar é quem fazia segurança nas unidades. Nós negociamos com o Estado e publicamos uma lei onde toda a parte de segurança, escolta, contenção interna é feita por agentes penitenciários. E de lá para cá vem sendo treinado. Inclusive, hoje, nas maiores penitenciárias, nós temos chamados os grupos de contenção. A doutora falou sobre a questão da disciplina nos presídios federais. Hoje a gente já consegue manter essa normalidade. Não vamos dizer que está seguro. Essa semana nós tivemos 3 situações de fugas, pequenas, mas é algo que a gente conseguiu reduzir muito lá no Estado de Mato Grosso. Então, onde já tivemos 2 reuniões com o ministro da Justiça aqui para tratar sobre a criação da Polícia Penal, né, da PEC 308, e eu trago sempre como exemplo o que está acontecendo no Estado de Mato Grosso. Só que essa política ela não veio do governo do Estado. Foram as representações classistas, foram as discussões da sociedade civil organizada, que levou, inclusive foi motivo de greve, de 17 dias de greve lá no Estado de Mato Grosso, para que o governo nos ouvisse e visse que esse projeto daria certo, né? E vem resultando aí em algumas ações positivas.
conseguimos reduzir muito a violência no sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso. Os homicídios lá dentro caíram significativamente. As fugas. Nós temos, às vezes, algumas denúncias de torturas, maus-tratos, coisa que há 5, 6, 8 anos atrás era muito frequente e hoje é muito pequena, porque a gente vem combatendo, inclusive, junto da nossa própria categoria. Conseguimos fazer com que o governo do Estado aprovasse um projeto de lei e teve um concurso recente, exigindo um nível superior para ingresso no cargo de agente penitenciário. Tivemos até um secretário questionando, para que um agente penitenciário com nível superior? Nós precisamos conhecer o mínimo de lei da execução penal, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, assim, ainda existe essa visão muito distorcida do trabalho que, principalmente, o agente penitenciário executa dentro do sistema penitenciário. Então, só citar como exemplo o Estado de Mato Grosso, eu convido a todos que quiserem pesquisar um pouco da história, da evolução do sistema penitenciário de Mato Grosso. Sei que os governos passados fizeram, mas com muita luta das representações classistas, dos nossos servidores, para chegar na razoável normalidade que a gente encontra lá. Muito obrigado, e para mim foi um dia maravilhoso de aprendizado aqui. Boa tarde, me chamo Túlio, sou aluno do 5º semestre aqui do IDP. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é a seguinte, o Supremo foi chamado agora, em repercussão geral, para decidir sobre um caso no recurso extraordinário, sobre uma situação degradante dos presídios, né? E a decisão foi para reconhecer a responsabilidade civil do Estado e indenizar o preso naquela situação degradante. A pergunta é para todos. Então, assim, eu gostaria de saber o que os senhores acham sobre essa decisão, se essa decisão ela repercute mais na seara do direito, na questão da gestão do Poder Executivo, ou como que o magistrado ia conseguir realizar a fixação da indenização, né? Quanto que seria fixado. E a minha segunda pergunta é o seguinte, saber se a situação degradante dos presídios não seria um reflexo desse punitivismo exagerado que está na nossa sociedade. Porque, realmente, a educação é indispensável. Mas, além disso, o senso de alteridade também é fundamental. A gente tem hoje alguns políticos com ampla margem de votos que defendem realmente que bandido bom é bandido morto. Então, assim, além da educação, saber se esse senso de alteridade também seria indispensável. Bom, a primeira pergunta que tu fizesse é a respeito do RE lá do STF, que reconheceu a existência de um estado de coisas inconstitucional nos presídios, né, e estabeleceu a obrigatoriedade do Estado responder por eventual, no caso, acho que era a morte, né, que tinha acontecido, e aí, com isso, acabou examinando uma série de questões, né. Eu acho que, me parece, lendo a decisão, acompanhei um pouco também, assisti um pouco esse julgamento, o que se quis foi trazer à luz a questão, chamar a atenção para o problema, né, botar um holofote em cima dessa situação de que o Estado não tem o menor controle sobre o que acontece dentro da sua própria casa, porque é isso. O Estado não consegue controlar o que está acontecendo lá dentro. Em relação a valor, eu tenho uma certa dificuldade de trabalhar com isso, porque eu acho que esse não foi o grande ponto. A questão não é quanto o Estado vai pagar por descumprir para cada preso. A questão, me parece, que foi um sinal que o Supremo quis dar para o Estado, né, de que aquilo é absurdo, de que não é possível que, dentro de um lugar controlado pelo Estado, aconteçam crimes lá dentro. E crimes, e, enfim, violação dos direitos dos mais variados que a gente sabe que acontece. Então, me parece que o Supremo quis fazer ali foi, de fato, dar um sinal. Em relação a valor, eu acho que é o de menos, sinceramente. E acho que nós temos que nos mobilizar para evitar situações que acarretem direitos subjetivos, sim, como esse caso aconteceu, como acontece, como o doutor Eduardo falou, quando alguém fica mais tempo preso do que é obrigado a ficar, é uma ilegalidade evidente. Essa pessoa tem o direito de estar na rua, ela tem o direito de progredir, ela tem o direito a livramento condicional. Como é que ela pode ficar um dia a mais? Se ela ficou um dia a mais, é um dia da vida dela que foi tirado. Então, porque ele cometeu um crime, então ele deixa de ter direitos subjetivos. Eu acho que, na verdade, não é tanto o quanto vai se pagar e o que, eventualmente, vai repercutir do ponto de vista econômico no Estado de uma decisão dessa. A gente não está vendo uma corrida ao judiciário por causa dessa decisão. Me parece que o Supremo quis botar um holofote em cima desse problema, que é um problema, infelizmente, que a gente só olha quando acontecem essas tragédias
porque, normalmente, quando baixa a poeira, ninguém mais fala. Ninguém mais fala. Então, eu vejo com bons olhos a decisão. Eu sei que ela teve muita crítica, mas eu vejo com essa característica assim, a decisão. A segunda pergunta tua era sobre um excesso de encarceramento. De punição e encarceramento. Eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de chegar num consenso em relação a isso. Acho que a sociedade, se a gente for perguntar para o cidadão, vai achar que a gente pune menos do que deveria. Se a gente for realmente para a rua perguntar se está havendo persecução penal adequada, se as pessoas estão respondendo pelos crimes, ninguém tem sensação de segurança, ninguém acha que sim, e nós vamos ter uma resposta negativa. Então, depende muito do que a gente for olhar. Agora, se a gente quiser olhar para dentro, a gente pode identificar algumas situações estranhas, no mínimo. Nós podemos perceber que tem excesso de prisão provisória. Se a gente vê que 1/3 está saindo absolvido depois de ser preso provisoriamente, tem alguma coisa estranha aí. Né? Se a gente vê que as pessoas estão ficando tempo demais encarceradas, se a gente vê que existe toda uma mobilização por aumentar a pena, criminalizar condutas, reduzir a maioridade penal, está todo mundo indo para aquele lado. Então, eu acho que a gente tem distorções, a gente não tem consensos. Tá? Alguns consensos mínimos nós podemos tentar chegar, mas dizer que está havendo punitivismo num Estado em que nós temos essa quantidade de crimes violentos, eu tenho dificuldade em chegar nessa conclusão. Eu acho que não é que esteja havendo punitivismo. Agora, para que isso se modifique, nós vamos precisar partir de uma abordagem diferente, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso que disse o doutor Sandro é a mais absoluta verdade. O Estado que investir na educação não vai precisar construir presídio. Né? Nós precisamos realmente trabalhar com a prevenção do crime. Punitivismo, talvez, em alguma medida, na questão socioeducativa, eu vejo que existe uma criminalização, por exemplo, das atividades escolares, coisas que antigamente eram mediadas dentro das escolas, né? Às vezes assinando o livro preto da escola, lá, porque cometeu uma falta, hoje em dia pega e leva para a delegacia. Né? Leva o adolescente lá para a delegacia da juventude e faz um registro de ocorrência. Aí o cara já passou pela primeira vez pela polícia. Antigamente, aquilo se resolvia, às vezes, num acordo interno dentro da escola. Hoje está todo mundo meio que se despindo da obrigação de mediar conflitos e entregando isso tudo para o Estado. E aí o Estado recebe e acaba indo na mesma linha. Talvez nós precisássemos pensar, fazer um corte, assim, e pensar um pouco que condutas nós poderíamos estar, não necessariamente descriminalizando, mas, pelo menos, dando um tratamento penal diferenciado e mediando mais do que propriamente punindo. Acho que tem muito espaço para se construir em cima disso, para tentar evitar que o cara vá roubar pela terceira, pela quarta, pela quinta, e aí, quando chegar na sexta vez, o juiz vai prender. Né? Infelizmente, é isso que acontece. Concordar com a doutora Thaís em 2 pontos aí que são essenciais. O Supremo está dando diretrizes. Está colocando que a situação passou já de um limite e que é necessário uma série de ações para que se resolva o problema. E colocando que é um problema instantâneo e cumulativo. Então, enquanto a gente está conversando aqui, centenas de pessoas estão sendo presas sem que haja vagas correspondentes para elas. E a hora que se coloca o estado de coisas inconstitucional, está se colocando que há direitos humanos que são absolutos, e que há direitos que podem ser relativizados diante do desrespeito aos direitos humanos. Então, abre a possibilidade de se trabalhar desta forma. E um ponto que ela colocou na sua primeira fala, que é a resolução do ano passado do CNPCP, que trata da capacidade prisional taxativa, ou números clausos, em que se verifique, para cada vaga, apenas uma pessoa. E aí nós caímos naquela discussão, será que há punitivismo exagerado ou não? E no Paraná, nós percebemos que essa discussão ela é muito difícil, porque algumas pessoas acham que certos delitos são graves, outras acham que não são tão graves, que a pessoa poderia ter uma medida alternativa à prisão. E a forma que nós estamos trabalhando no Paraná para conseguir superar essa questão, sem entrar no mérito do punitivismo ou não, é estabelecer um teto
de vagas para as unidades judiciárias. Então, se verifica a planta prisional do Estado, se divide entre as várias varas que existem, seja de conhecimento ou seja de execução penal, para que o juiz tente trabalhar, pelo menos dentro de um limite do que há no sistema carcerário. No início, claro, isso aí vai ser um pouco superior, já que isso é conversado com o juiz, e ele empiricamente fala qual o número que ele entende necessário, e nós começamos a trabalhar nesse limite, ver o que o Estado oferece, para depois tentar retomar essa capacidade taxativa e fazer a reconstrução do sistema penitenciário. Claro, sem deixar de lado essa questão educacional, que precisa ser trabalhada também, mas para que até lá a gente consiga ter um sistema que, ao menos, digamos que não piore a pessoa, que ela saia de lá ao menos como ela entrou. Eu acho que daí o STF coloca alguns caminhos, né, com o monitoramento eletrônico, eventualmente antecipação de algum regime, uma verificação mais acurada das prisões provisórias, mas feita pelo juiz natural, o juiz de cada unidade jurisdicional, ao invés de mutirões carcerários ou até forças-tarefas, que são criticados exatamente por conta dessa dificuldade em se colocar o que é encarceramento excessivo e o que não é. Então, cada juiz, com a sua competência estabelecida, vai verificar dentro do limite possível das prisões que o Executivo fornece. Só um comentário rápido, né, a respeito desse de solta, não solta. Tem o Márcia Carcerária, não, eu estava numa reunião, enfim, que participei uns anos atrás, e uma das soluções dadas para o sistema penitenciário era de soltar presos. Realmente, para o sistema penitenciário é a solução. É isso dito por um outro participante dessa discussão. Para o sistema penitenciário é a solução. Você vai soltar quem está preso provisoriamente, quem é pequeno traficante, quem é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Resolve o problema do sistema penitenciário, que vão ter um preso por cela. Agora, quem está do lado de fora, eu não sei quais serão as consequências, né? Então, acho que muito passa por achar esse equilíbrio aí, esse filtro que a senhora falava, o doutor Eduardo também, né, da entrada e da saída do presídio, como fazendo. Boa tarde. Meu nome é Kleber, eu sou advogado aqui em Brasília, sou professor há 16 anos nos cursos de graduação e pós-graduação em algumas entidades de ensino aqui em Brasília, e eu sou advogado de uma OSC que se chama Instituto Verbo da Vida, de Educação e Cidadania. Nós temos alguns projetos no Brasil ligados ao sistema penitenciário. Hoje nós estamos em Minas, Paraíba e em Recife. E nós implantamos um trabalho que chama-se Rema Prisional. É um curso, esse curso tem a duração de 2 anos, e além do ensino, nós fazemos um acompanhamento progressivo com as famílias desses presos, né, desses reeducandos. E vamos começar agora o trabalho, estamos tentando uma parceria aqui em Brasília para começar o trabalho na penitenciária feminina. A gente tem visto a dificuldade do sistema penitenciário conseguir se aprimorar e também conseguir efetivamente fazer algo que possa mudar aquela realidade. De forma geral, a gente tenta trazer esperança e ressocializar. Eu até convido vocês para que depois dê uma pesquisadinha, chama-se Rema Prisional, RHEMA, já está em vários locais, nós tem uma demanda bastante interessante, temos um trabalho feito com voluntários, e eu gostaria de saber, principalmente com a doutora Thais, ela me falou algo que eu achei bastante interessante, bastante pertinente. Ela falou sobre a lente humana, olhar com a lente humana. Por quê? Se eu não olhar pela lente da segurança pública, eu vou olhar pela lente humana, porque o que acontece no presídio, o que acontece com aquelas pessoas, aquilo vai ter um reflexo na segurança pública. Então, talvez o grande problema, como o doutor Sandro Avelar ele chegou a comentar, eu já tive algumas palestras, fiz até perguntas para ele sobre o assunto, e é com relação à educação. Esse sistema para ficar a implantação de base por 20 anos, e como que a gente faz com a situação, um problema agora latente, um problema que é pertinente, como que a gente faz a médio e longo prazo. E eu gostaria de saber qual é a visão
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e o que está sendo feito para que a sociedade civil ela possa participar, porque nós estamos vendo um problema muito grave. No interior, cidades menores, nós conseguimos levantar o projeto, conseguir o apoio com um pouco mais de facilidade, mas nos grandes centros, em que o problema ele é um pouco maior, nós temos bastante dificuldade de conversar com a autoridade, de chegar, de levar o projeto. Nós temos dificuldade até mesmo de entrar dentro dos presídios. Eu tive agora há pouco tempo em João Pessoa para poder acompanhar a formatura da primeira turma do Rema Prisional. E um dos nossos alunos, nós observamos que ele, de repente, parou de ir à aula. E nós pedimos para ir até o pátio para ver qual era o problema. E ele falou, rapaz, é o seguinte, eu não posso ir para a aula porque uma das facções que eu fui obrigado a me filiar, ela não me deixa mais participar. Mas eu falei, por que você não pode mais participar? É porque eu deixei de fazer as coisas que eu fazia aqui dentro. Eu deixei de usar drogas, eu deixei de vender para eles, e agora eu estou com esse problema. Nós tivemos que ir até o pátio, pedir autorização para o dono do pátio. Era o dono do pátio. Pedir autorização para que ele pudesse deixar aquelas pessoas estudarem, fazer o curso. Então, eu gostaria de saber qual que é a visão e que está sendo feito para que a sociedade civil, de forma efetiva, possa participar dessa mudança. Primeiro, parabéns pelo trabalho, pela importância do trabalho. Eu também queria dar os parabéns para eu acho que o agente, ao senhor. E como é seu nome? Desculpa também. João Batista, pelo trabalho que tem realizado. Eu tenho tido uma proximidade muito grande agora com os agentes penitenciários em função desse trabalho no CNPCP. Tem um colega que também é agente, 2 colegas atualmente que são agentes que estão lá. E cada vez mais a gente percebe o quanto é necessário nós termos um corpo qualificado e como é necessário entregar efetivamente para o agente essa missão de ser o intermediário do Estado dentro do presídio, né? Eu acho que nós temos que trabalhar cada vez mais por capacitação e por trazer maior independência funcional para esse corpo de servidores tão importante. Em relação ao que o senhor coloca no CNPCP, o CNPCP ele trabalha com política criminal e penitenciária. Então, a ideia é que ele edite, a partir dos debates, orientações, tanto para o Poder Executivo como para todo o sistema de justiça e para a sociedade, relacionadas à política criminal, efetivamente. Assim, para que lado vamos na política criminal? Vamos criminalizar? Vamos descriminalizar? Em que medida? Que tipos de crime? E, do ponto de vista penitenciário, a mesma coisa, quais são as prioridades, por onde devemos andar, de que forma implementar. Então, o Conselho ele trabalha muito mais num processo de constatação e de produção de orientações, né, do que propriamente como um órgão executivo. Ele não é um órgão que executa. E, dentro dessa política, o Conselho edita, periodicamente, o Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e esse plano é expresso no sentido de estabelecer a necessidade da interlocução com a sociedade civil para tratamento da reinserção social. Eu diria da inserção e da reinserção social do egresso. E o normal é que isso seja feito, e nós temos, assim, acredito que talvez um dos caminhos que seja mais adequado para que a sociedade civil tenha um acesso mais facilitado seja através do Conselho Comunitário. Eu não sei como funciona exatamente a relação aqui, mas nós temos alguns estados em que o Conselho Comunitário é extremamente atuante, né? Paraná é um dos casos, inclusive, nós temos um conselho, e me parece que é o canal por onde se chega, se acessa efetivamente o sistema. Mas a criatividade me parece que é o limite. Nós temos visto assim iniciativas belíssimas de reinserção que estão dando para uma quantidade bastante significativa de pessoas realmente a oportunidade de sair. E volto a dizer, acredito que a grande dificuldade seja a integração. Isso que o senhor sente, a gente sente também. Falta comunicação, falta compreensão e, principalmente, o Estado precisa ouvir o que o senhor tem a dizer a respeito desse preso que não teve o direito de continuar procurando um outro caminho, porque o Estado não foi capaz, dentro do presídio, de impedir que alguém
o impedisse de continuar, né? E essa situação que o senhor coloca, ela é muito comum. Isso acontece até em presídio federal. Assim, lá as regras são muito rígidas, né? Eles têm um sistema em que eles precisam ficar separados. Quando eles se encontram no banho de sol, são poucas pessoas, eles não podem ficar muito tempo conversando, existe todo um controle muito maior. Então, tem a hora em que eles saem de um lugar e vão para outro, então, tem as portas que separam, aí ele tem que fechar a porta. Ele não fecha a porta atrás dele, porque o líder da facção diz que ele não pode fechar a porta atrás dele. Ele não pode fechar a porta atrás. Se ele fechar a porta atrás dele, ele está violando. Então, assim, é nesse nível de controle que as facções trabalham dentro dos presídios. Assim. São coisas, parece bobo para a gente, mas isso pode gerar uma morte, isso pode gerar algum tipo de punição lá dentro, né? Então, nós precisamos muito trabalhar com diálogo. Essas informações elas precisam chegar no gestor, elas precisam chegar na polícia, porque isso pode ajudar, inclusive, na investigação daquela organização que acontece também dentro do presídio, né? Esse tipo de investigação. Obrigado, doutora Thais. E encaminhamos aqui para o encerramento. Eu quero pedir aos palestrantes aqui para a gente usar o poder de síntese, para, em 2 minutos cada um, fazer as suas colocações finais, não sem antes eu trazer aqui também para essa reflexão, né, também uma síntese do muito que se disse aqui. Eu não posso deixar de trazer essa minha visão, diria, viciada pelas minhas recentes experiências profissionais, mas, principalmente, aqui se falou da falta de integração, e agora a senhora, mais uma vez, falou a respeito disso, o colega lá, o João Batista, né, com dificuldade de ter um canal para se comunicar, né, o doutor Eduardo falou da dificuldade da justiça conversar com o poder executivo, enfim, e nós tivemos essa bem-sucedida experiência na segurança de grandes eventos, talvez, entre vários fatores, porque tínhamos uma unidade responsável por fazer todo o planejamento, a coordenação, a execução dessa operação de segurança, com uma liderança desse processo. Isso é possível, e aqui eu trago essa reflexão, é possível para o sistema penitenciário, é o DEPEN que tem que fazer isso, o Ministério da Justiça, o CNJ, isso eu trago aqui a reflexão, e também, junto a essa integração, a questão da gestão, que é impossível dissociá-las. E um último ponto, a questão também trazida aqui pelo Sandro, do doutor Sandro, doutor Eduardo, das experiências internacionais. Será que nós precisamos inventar um novo sistema, ou nós podemos trazer algumas boas práticas, obviamente adaptadas à nossa realidade, e aí termos, sim, um modelo nosso a partir de boas práticas? Mas, então, eu passo a palavra agora na ordem inversa de que começamos nossas falas, com o doutor Sandro. Peço, por favor, 2 minutos. Bem, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas, né, a doutora Thais, doutor Eduardo, né, doutor Andrei, cumprimentar aquelas pessoas que fizeram intervenções aqui interessantíssimas, né, o Eugênio, o João Batista. João Batista, sua categoria, eu tenho uma admiração imensa pela sua categoria. Como diretor do Sistema Penitenciário Federal, eu convivia muito com os agentes penitenciários federais, depois aqui na Secretaria de Segurança Pública, com os agentes penitenciários daqui, do DF, né, e com os agentes de atividade penitenciária. E, realmente, é uma categoria que enfrenta situações tão difíceis, mas cada vez mais tem conseguido fazer com que o sistema seja suportável. Não fosse pela atividade de vocês, pelo fiel exercício e pela capacidade, né, essa situação que já é tão complicada seria muito pior. Então, é uma categoria que merece muito a nossa consideração. Parabéns. Né? O doutor Kleber, que realmente já estivemos juntos em outras oportunidades. Parabéns, doutor Kleber, por esse trabalho. Isso daí que vocês estão fazendo, de certa forma, responde um pouco o que o Eugênio está perguntando, né? O que pode ser feito? Né? Eu acredito que nós temos que fazer, Eugênio, um grande pacto social. Suas intervenções também foram excelentes. Excelentes das suas 2 colocações. E eu acho que, no final das coisas, todos nós convergimos aqui para o nosso ponto de vista, no final das contas, é parecido. Precisa, às vezes, de um pouco de luz para a gente ver o que né, cada um está pensando, mas a gente vê que as coisas convergem. Eu acho que a gente tem que fazer um grande pacto social, nós que estamos preocupados
e sentindo que nós, por mais que estejamos nos esforçando, né, não conseguimos dar soluções pontuais. Então, é preciso um engajamento de toda a sociedade. É preciso que a gente fale, ó, vamos parar, vamos começar do zero, vamos aceitar fazer um investimento, né, que vai levar esses 20 anos aí. Vamos fazer? São 20 anos. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas a gente vai ter certeza de que está trilhando o caminho correto. Porque o que eu acho que é insuportável é a gente continuar andando em círculos, né, vendo as pessoas, conforme eu citei aqui, há 4 anos atrás, nesse mesmo tipo de evento que nós estamos fazendo hoje, né, com a doutora Maria Tereza, a doutora Raquel Dodge também estava presente, a gente percebia essa preocupação, esse interesse em buscar soluções, essa luta, né, e a gente vê que, poxa, que se a gente não colocar luzes, né, sobre a nossa incapacidade de resolver isso sozinhos, a gente é como se a gente estivesse vestindo a carapuça, né, e deixando de cobrar de quem tem que ser cobrado. Nós devemos fazer a nossa parte, melhorar a cada dia, nos esforçar muito, e eu acho que todos estamos nos esforçando. É preciso reconhecer que nós podemos dar cada vez mais, mas é preciso fazer esse grande pacto para cobrar que haja um investimento a longo prazo, porque somente um investimento a longo prazo vai realmente colocar o nosso país numa situação melhor. Muito obrigado. Rapidinho, os meus 2 minutos, eu quero dizer que... Ela tem mais 1 minuto que o doutor Sandro foi 3. Então vai ter que ser mais rápido. Tá bom. Quero dizer que eu concordo com tudo que foi dito aqui. Eu acho que os nossos pensamentos eles não são, de forma nenhuma, contraditórios, eles se complementam. Eu acredito muito que nós precisamos trabalhar, sim, a educação e temos que fazer um pacto pelos próximos anos e investir maciçamente nisso. Do contrário, nós não vamos conseguir sair desse caos que nós estamos. E, paralelamente, a gente tem que viver o presente e a gente tem que gerir o que nós temos aqui da melhor forma possível, com as melhores ferramentas de gestão e tecnologia e de humanidade possível, né? Eu acredito muito que, nesse processo, nós temos que trabalhar integrados. E é isso que eu não percebo que existe ainda. E, por isso, que momentos como esse são importantes, por isso que decisões como a do STF, como aquela, são importantes. Nós precisamos botar um holofote em cima desse problema. Ele é um problema muito maior do que a sociedade está disposta a enxergar, e é nossa missão não deixar ele sair do foco. Então, é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Eu acredito muito e acho que esse exemplo da Copa do Mundo, das Olimpíadas, ele é um exemplo assim, ó, que nos orgulha. Nós fomos capazes, né? Nós fomos capazes. Nós tivemos que trabalhar diante de muita dificuldade, sem ter nunca tido nenhuma experiência parecida com aquela. Foi algo muito grandioso. E cumprimento aqui o doutor Andrei, que esteve à frente desse trabalho todo. Nós somos capazes, nós temos pessoas capazes em todas as áreas, gente preparada, né, na sociedade e no serviço público. O que está nos faltando é falar a mesma língua, é comunicação, é integração, e todo mundo andar com um objetivo, né, porque, enquanto cada um ficar fazendo a sua parte, não vai resolver. A gente precisa fazer a nossa parte, mas juntos, né. É essa a mensagem que eu queria deixar. Então, eu, muito rapidamente, já que teve uma discussão aí, se tem muito preso, tem pouco preso, enfim, como não me pediram segredo, eu posso contar uma conversa, e o Santo, inclusive, nós temos um psicólogo que trabalha na penitenciária de Foz do Iguaçu há mais de 30 anos, ele é um acadêmico também, e numa das conversas a respeito dos presos na penitenciária, ele entrevista a todos, e ele me comentou, falou, olha, de todos que eu falo, 40% não deviam estar numa penitenciária. Qualquer medida alternativa seria melhor. Outros 40%, esses, uma passagem breve ali, para uma reciclagem, é interessante. Sobraram 20%. Dos 20%, 10%, com tratamento penal, podem se reabilitar. E outros 10% são casos patológicos perdidos. Porém, com a superlotação, 100% estão embolados. Só para a gente refletir. Muito obrigado. Bom, obrigado a todos. Obrigado, doutora Thaís, doutor Eduardo, doutor Sandro. Foi um privilégio para mim poder participar desse encontro. E obrigado a todos que aqui participaram. Uma boa tarde.
Fica o nosso convite para, caso vocês tenham disponibilidade, às 15h45, teremos o painel Novas Tecnologias e Ressocialização. Agradecemos a presença dos painelistas, a atenção de todos nesta manhã. Tenham um bom almoço.